por favor. Tá, ainda não começou a aparecer. Peraí. Tá certo. Não. Compartilhar. Pronto? Aqui não apareceu ainda, Cezinha. Pessoal, aqui está dizendo que está aparecendo já. Você deixou a janela Mas, maximizada? enfim, ela está maximizada. Certo. Para mim ainda não apareceu. Enfim, vamos Agora está começar. aparecendo, querido. Sim, das questões desse. Sim. Pronto, apareceu? É. Então, assim, de início, boa tarde, né? Quem me conhece, eu sou o César, né? E estou mais uma vez aqui trazendo um texto, né, para vocês. E para mim, esse texto, esse momento é bem significativo, né? Porque, como assim já foi abordado, né? É muito importante, né? A gente, enquanto membros, trazer, né? Tentar essa circularização do que tem sido produzido, né? Enquanto grupo. E também é como uma forma de divulgação, né? Dessas próprias pesquisas. O texto que eu propus lá, né, tem como título Para que vossas almas se conservem puras, Política Ultramontana e Normatização Religiosa no Primeiro Bispado de Alagoas, 1901 a 1910. Esse texto é bem importante para mim, né, por dois motivos. De início, ele corresponde a um fragmento da minha dissertação, que eu defendi ano passado, né, que tem como título Por Mercê de Deus e da Santa Sé, as representações do projeto de reestruturação católica do primeiro bispado de Dom Antônio Manuel Castilho Brandão, Alagoas, 1901 a 1910. Ele corresponde mais especificamente a um subtópico do meu terceiro capítulo, né, que foi quando eu abordei a estrutura específica, né, as estratégias de atuação de Dom Antônio Brandão. Por outro lado, também, o texto tem um certo apelo sentimental, porque eu acho que ele traz um gosto de um fim de uma trajetória, né? Para quem me conhece, né, e sabe dos meus atuais interesses, eu estou querendo sair um pouco dessa questão de estudar a, a, a Igreja Católica no sentido mais institucional, né, e tentar estudar outros temas. Não que eu vou deixar de estudar a Igreja Católica, né, porque no meu novo interesse de pesquisa, agentes católicos, né, padres, freios capuchinhos aparecem, né, mas assim eu não vou me dedicar mais de uma forma tão intensa, né, em uma pesquisa mais institucional como eu tenho me dedicado desde a minha graduação e no mestrado. Eu tenho que também, eu vou fazer algumas considerações, porque eu não quero me alongar muito, né? Eu vou tentar não me alongar muito, apesar da minha dificuldade, porque eu quero exatamente ouvir vocês, né? Eu quero ouvir esse retorno de vocês. Então, eu acho que esse momento, em vez de eu ativar o meu modo prolixo, eu tenho que ouvir os leitores, né? Então, de início, eu quero pontuar que a minha pesquisa, de certa forma, partiu de uma continuidade
da pesquisa que já tinha sido iniciada pelo Márcio. Pelo menos eu enxergo assim. O Márcio abordou algumas perspectivas do primeiro bispado de Alagoas durante a dissertação dele. E, no caso, eu decidi ampliar esses debates propostos pelo Márcio e, ao mesmo tempo, tentar inserir o bispado de Dom Antônio Brandão dentro de um debate na historiografia da Igreja Católica no Brasil, que já está em circulação mais ou menos desde 1970, né, que é sobre esse problema da romanização, do processo de romanização, o projeto de romanização e da política ultramontana. Durante muito tempo, essas pesquisas só se focalizaram, né, no sul e sudeste, de um tempo para cá elas começaram a ser desenvolvidas no nordeste, né, levando em consideração, né, as realidades e as peculiaridades regionais de cada estado, né, como ela se deu, né, que atualmente a historiografia defende que ela não foi homogênea, né, esse processo, essa implantação dessa política ultramontana, né, não foi algo homogêneo, né, se adequou a determinadas realidades políticas. Inclusive, eu consegui perceber isso na minha pesquisa, levando em consideração que, comparando como se deu, né, as estratégias adotadas por outros bispados ao longo do Nordeste, até mesmo os próprios posicionamentos, né, em determinadas questões, né, e Dom Antônio Brandão, assim, não fez de forma escancarada, né, que, inclusive, eu considero ele mais um bispo mais ligado, que defendia mais essa questão do apaziguamento, né, ele defendia muito, ele é considerado um bispo apaziguador, mas em comparação com outros bispos, né, que realmente, né, estavam lá à frente em uma campanha, né, contra o liberalismo ou contra diferentes expressões religiosas, ele, pelo menos, né, as documentações que eu tive acesso, ele não chegou de forma realmente assim escancarada escrever algo sobre isso, né? Enfim, então, assim, como eu disse, né, esse texto ele corresponde a um fragmento da minha dissertação. E para ele, em específico, eu tentei usar assim, as documentações que tinham disponível no arquivo da Cúria Metropolitana de Maceió, né, em específico a carta pastoral de saudação de Dom Antônio Brandão, as correspondências oficiais do bispado que corresponderam à base realmente, né, da minha pesquisa, e tracei diálogos, né, com os livros de provisões e os livros de despacho. E também, assim, procurei algumas informações referentes, né, na Hemeroteca Digital, em específico com o jornal A Fé Cristã, que foi o jornal, inclusive, que a professora trabalhou no pós-doc, né, porque o Dom Antônio Brandão utilizava as páginas do jornal, às vezes, para publicar os seus despachos, né, para publicar cartas circulares. Então, para entender essa questão da circularização mais burocrática, né, das informações, consultar o A Fé Cristã se tornou bem interessante para mim. Como eu disse, no meu terceiro capítulo, eu trabalhei tentando verificar algumas estratégias adotadas pelo bispo, né? Então, eu acho assim, que talvez algumas coisas nesse texto, né, que eu enviei para vocês, possa ter ficado vagas, né, reconheço isso, mas, assim, é algo assim que a gente pode ir, durante a conversa, pode ir esclarecendo. Mas eu parto do pressuposto que talvez, para entender alguns pressupostos que eu coloquei ali, deveria ser necessário ter um entendimento sobre o que eu trabalhei no terceiro capítulo, né, em específico. Então, no terceiro capítulo, eu parti do pressuposto para tentar verificar, né, os indícios desse alinhamento de Dom Antônio Brandão com esse pensamento ultramontano, né, com o projeto da romanização, e, ao mesmo tempo,
eu achei necessário tentar verificar qual foi as estratégias e os focos, né, qual foi as áreas dentro de um bispado recém-inaugurado que ele buscou, de certa forma, depositar, né, todo o seu esforço, né, de organização. Então, no caso, né, em uma conversa com o meu orientador, ficou bem explícito, né, que as principais preocupações, né, que tinham sido apresentadas por Dom Antônio Brandão desde sua carta pastoral se focava na questão da administração do patrimônio eclesiástico, né. Então nós temos, né, essa preocupação, né, em criar o seminário diocesano, em fundar as escolas católicas, né, a escola marista e a do Santíssimo Sacramento, que já entra aí a questão do reforço e né, daquela, por assim dizer, aproximação, né, com as classes políticas, né, com as classes, com as elites sociais. Também tem essa questão do controle do patrimônio diocesano, que verificou-se, né, que eu consegui verificar por meio das correspondências e outras documentações, né, o quanto Dom Antônio Brandão, ele era rigoroso relacionado a essa temática, especificamente porque para ele estava cumprindo as determinações do Conselho Plenário Latino-Americano, né, de 1899, né, que foi um sínodo, né, realizado pela Igreja Católica, que determinou as bases de atuação do clero, né, ao longo da primeira metade do século XX. Então, no caso, ele exigia, né, que os párocos fizessem uma listagem dos bens eclesiásticos, cobrava aos fabriqueiros, né, os administradores eclesiásticos que eram leigos, de início eram leigos, mas eu parto do pressuposto que talvez ao longo desse processo ele tentou transferir essa responsabilidade, né, que era de um leigo para um pároco, né, porque o pároco estava mais ligado ao próprio cotidiano das suas igrejas. Então, tem toda essa questão desse controle de patrimônio, né, tipo, o patrimônio que já existia, né, a conservação do patrimônio e das capelas, por exemplo, a venda, né, de determinados patrimônios e no caso, a compra, né, também. Então, no caso, todos esses processos passavam pelo bispo, entendeu? E, no caso, ele exigia, né, constantemente essa listagem. Assim também, né, como o constante diálogo, né, com as autoridades civis para tentar, de certa forma, recuperar determinados espaços, né, que durante a República tinham sido secularizados, né, tipo cemitérios, ou em algum outros momentos tentar reocupar espaços que eram marcados, né, pela presença da Igreja Católica, como, por exemplo, também o Hospital de Caridade, hoje a Santa Casa. Aí, em outro momento, né, eu mencionei sobre o que eu considero como normatizações religiosas. Para o ultramontanismo, partia do pressuposto de um controle, né, se por assim dizer, de manifestações religiosas dos fiéis, né, então, e especificamente um controle, né, das próprias irmandades leigas, partindo desde o histórico, né, do contexto da questão religiosa, lá no século XIX. Então, assim, eu consegui verificar essa tentativa de controle desses espaços aqui. E, ao mesmo tempo, há uma tentativa de um reforço, né, de novas associações religiosas, né, que eram apresentadas, né, por essas ordens religiosas também, né, que estavam europeias, que estavam vindo para cá no final do século XIX, início do XX, né, por exemplo, o apostolado da oração, né, e por aí vai. Também, assim, eu percebi essa tentativa de controle das práticas religiosas do clero, né, uma tentativa realmente de normatizar e não permitir determinados o que o bispo considerava como abusos.
né? Então, ele, assim como a questão dos patrimônios eclesiásticos, eles verificavam, ele exigia, né, o envio de licitações, né, para aprovar a realização daquelas determinadas práticas. E quando o clero realizava essas celebrações e elas não coincidiam com aquilo que foi celebrado, Dom Antônio Brandão, ele exigia explicação, né? Em alguns casos, ele até acusava, né, em alguns ofícios, ele deixa bem claro, né, que se não tem uma explicação, poderia causar algum tipo de punição, entendeu? Então, percebe-se também, sendo que também essas práticas religiosas, né, que, que, eu, que eu consegui verificar, esse controle dessas práticas religiosas, também perpassa essa questão do controle monetário, também, né, porque, ao mesmo tempo, o pessoal solicitava, né, auxílios para ele, para a realização dessas festas, por exemplo, festa do padroeiro, ou, no caso, festa da paróquia, e por aí vai. Um outro ponto que eu analisei no meu capítulo foi essa questão sobre o que eu defino como a moralização do clero, né, sobre o rigor de acessão, né, aos candidatos, né, aos semiservistas, às ordens, a defesa de um clero, né, como um modelo de virtude, e nesse caso também entra a questão do monitoramento do clero, né, porque ele vivia corrigindo padres que estavam envolvidos com polêmicas políticas, entendeu? Assim, polêmicas no campo político e padres que estavam envolvidos com conflitos entre padres, né? Tipo, foi uma... Por isso que eu digo, né, que eu considero ele como um prelado bem ligado mais à questão que defendia, né, a harmonia e o apaziguamento, porque ele não tolerava esse tipo de comportamento dos seus subordinados. E tem também a questão do reforço da disciplina clerical, né, que é a questão do celibato, né, para tentar verificar se por acaso o padre estava emancebado ou estava envolvido em alguma polêmica sexual. Inclusive, eu só encontrei um caso, né, em que o bispo ele chama a atenção do clero, né, de um frei, se eu não me engano, mas é mais específico para o rumor que estava circulando na cidade pelo fato dele ter trazido com ele, né, quando ele se mudou, uma moça grávida. Então, tem toda essa questão, né, que o pessoal, a fofoca, né, os rumores que estavam circulando, né, e para eles poderia ser motivo de escândalo, né, como um clero, né, como um membro do clero, né, ele deveria se comportar. Então, foi o único caso, né, assim, que eu encontrei. Mas, tipo, como eu disse, o meu texto, ele está focado nesse segundo tópico, né, então, creio que nesse momento eu já estou aberto às dúvidas, né? Não quero me prender há muito tempo. Então, nesse momento eu já passo para vocês sobre qualquer tipo de questionamento ou alguma crítica, né, que vocês tenham, né? Ou alguma dúvida sobre alguma coisa que eu coloquei. Estou aberto, né? Para conversar. Muito bem, muito obrigada, César. Então, pessoal, vamos aí abrir a nossa roda, começar os debates. Estamos com o público hoje cheio, casa cheia. Quem quiser começar, só abrir. Alguém? Vocês sabem que eu não vale, né, gente? Tem que começar com vocês, não? Eu vou me pronunciar, professora. Ótimo, querido. César, desliga seu microfone um instante enquanto o Alex fala, por favor.
Primeiramente, boa tarde a todos, né? Parabenizar o César aí pela apresentação e pelo trabalho dele. Tive a oportunidade de ler a dissertação dele, muito interessante e bem polêmica. Eu tenho umas dúvidas, César. Eu trabalho um estudo sobre a questão da pastoral do imigrante, né? O período que você abordou hoje, você aborda na sua dissertação, tem uma mudança política muito forte aqui no Brasil, né? A gente está tendo uma migração muito forte. A gente está tendo italianos, alemães vindo aqui para o Brasil. E está tendo uma mudança econômica gigantesca, né? Aqui no Brasil. Um período de industrialização do setor. Você retratou aí muito bem essa questão da centralização da religiosa nesse período, né? Aí, o que eu tenho a seguinte dúvida para perguntar para você, se essa centralização, ela reflete, né, esse posicionamento da igreja com relação ao impacto que essas mudanças, né, estão trazendo, tanto a questão da industrialização no Brasil, em Alagoas, quanto também essa questão da migração, a vinda, né, de europeus aqui para o Brasil, para Alagoas, causando, né, uma mudança de pensamento nas relações trabalhistas locais. Essa é a minha pergunta. Quer responder já, Cezinha, ou fazer um bloco? Não, se tiver mais alguém para responder, aí eu parto de uma vez, não tem problema não. Então, pode ir respondendo enquanto a galera vai pensando. Tá certo. Então, Alex, relacionado a isso, creio, talvez, que eu não sei se eu vou conseguir realmente responder a sua pergunta, mas, assim, ela foi bem provocante no sentido que concede até uma brecha para uma pesquisa mais aprofundada relacionada a essa perspectiva dessa imigração aqui, né, em Alagoas, mais específico no século XX. Enfim, assim, pela documentação que eu consultei, eu posso conferir assim, a preocupação do bispo, em específico, sobre essa centralização religiosa, né, que eu profundo, está mais ligado à questão do conflito político. Pelo menos eu consegui verificar assim, né, porque a gente percebe, né, que a instalação da proclamação da República em Alagoas foi muito conflitosa, né, a historiografia já clássica já aponta sobre essa questão de conflitos mais armados que foram realizados. Então, como eu vejo, né, que o bispo falando sobre essa questão de harmonia entre os dois poderes, lá na sua carta pastoral, né, eu imagino que ele está defendendo a questão mais dessa conservação de uma ordem social, né, realmente de uma harmonia social. Lógico que a questão da própria, a gente tem que levar em consideração que Alagoas também estava passando por esse desenvolvimento, né, no setor industrial, no setor econômico, e com certeza, assim, como eu disse, né, talvez isso possa ser uma pesquisa mais aprofundada, mas eu creio que tem realmente alguma representação, alguns indícios disso, levando em consideração, né, que a grande parte dessas indústrias, o quanto eles utilizaram, né, de mão de obras estrangeiras também. Mas, como eu disse, né, precisa ser realizada uma pesquisa mais aprofundada relacionada a isso. Espero que eu tenha respondido a sua pergunta, ou não. Respondido e expandido, né? Como sempre. Gente, eu queria dar um pitaco aí nessa questão.
Alex, existe lá na Cúria uma documentação que era a documentação do Tribunal Eclesiástico, uma documentação de conversão de alguns alemães, italianos, ao catolicismo. Isso final do 19, início do 20. São rapazes que querem se casar com alagoanas, né? Com brasileiras, e aí, para poder fazer isso, eles precisam se converter ao catolicismo, faz a abjuração da fé. E lá nesses processozinhos, você tem a indicação de onde esse pessoal trabalhava, onde eles estavam ocupados, no geral, fazendo trabalhos de engenharia em algumas indústrias, ou no comércio. E eu não sei bem, assim, como que você está pensando isso, porque realmente falta pesquisa que eu conheça, né? Eu não conheço muita pesquisa aí sobre essa presença desses estrangeiros, mas a gente sabe que, pelo menos o que dá para ver, é que há um enquadramento, né? Se você vai, pelo menos, fazer esse processo de conversão. É claro que você pode ter vários outros estrangeiros que não estão preocupados com isso, né? Em se converter ao catolicismo e tal. E a parte de como que a igreja ela vai conduzir, então, as suas relações com as usinas, principalmente com as fábricas, né? E a partir daí fazer as interferências, isso a gente só consegue ver realmente mais a partir dos anos 20, 30, né? Aí, nesse período de Dom Antônio, pelo menos da documentação que eu conheço também, eu não percebo isso tão claramente. Que essa relação do bispado com o governo, ele tende a ser uma relação de apaziguamentos, como diz o César, na verdade, de reforço mútuo, né, de trabalho mútuo entre governo secular e governo religioso, para evitar conflitos sociais, isso mais ou menos é a tônica. Mas aí vem uma questão que tem muita coisa que a gente não sabe. Eu tinha mencionado, desculpa, eu tinha mencionado na última reunião a tese do Márcio Manuel, que está para sair agora, está para ser defendida, e infelizmente ele não deixou eu dar spoiler da tese, ele pediu para eu não falar muito. Mas, assim, ele está trazendo mais informações para a gente que torna um pouco mais complexa essa figura do Dom Antônio. E a gente tem uma visão, principalmente muito pelas leituras e a historiografia que conseguiu ser feita sobre ele até agora, inclusive o Márcio também faz isso, eu chego a fazer isso, César, de ver ele como uma figura muito austera e muito correta, de uma certa perspectiva. Mas aí eu já queria aproveitar e fazer uma pergunta para o César, porque eu me recordo que na dissertação dele, ele chegou a tocar em tentar quebrar um pouquinho dessa perspectiva que se tem do Antônio Brandão como esse cara tão correto, lá da passagem dele no Pará. E aí eu queria que o César falasse um pouco dos bafões lá, ou pelo menos dos problemas que ele teve lá no Pará, para a gente começar a ver um pouco a coisa, sabe, numa perspectiva mais de contradições. Então, às vezes a gente pega uma interpretação que tende a trazer uma ideia, né, uma certa explicação, mas eu acho que a gente ainda tem espaço para problematizar mais. Se você puder, Cezinha, por favor, falar um pouco disso. Então, com relação ao Pará, né, a gente sabe que ele assumiu, né, o bispado do Pará em 1894, né, se eu não me engano, em 1894. Então, lá, pelo menos nas notícias de jornais, né, que eu consegui ter acesso, conseguiu-se notar vários momentos, né, da Constituição, né, de alianças entre ele e o governo local, ele solicitando, né, essa questão, o auxílio do governo, né, para a atuação entre os índios, né, sobre as missões dominicanas, e creio que
talvez, assim, um ponto, assim, que tenha me chamado muita atenção, né, a partir disso, foi já, inclusive até menciono isso nesse texto, que é quando ele já, enquanto bispo de Alagoas, ele envia uma carta para o núncio apostólico, né, solicitando a vinda de ordens, e aponta que ele faz uma comparação, né, entre a estrutura da territorial, né, da diocese de Alagoas com a diocese do Pará, e deixa bem claro, né, que aqui não há índios. Assim, eu vou confessar que essa citação, né, que eu encontrei nas correspondências, eu tenho um certo xodó por ela, por dois motivos, porque foi a citação que eu usei no meu projeto durante a seleção, né? E o meu próprio orientador mesmo, ele deixou bem claro isso, né, em várias conversas que a gente teve durante a constituição desse capítulo, que isso dá um denso pano para manga, né? Infelizmente eu não tive acesso a alguma outra documentação, mas de certa forma apresentava essa ideia, né, que para ele índio, né, só seria aqueles indivíduos que realmente viveriam isolados, né, nas matas, né, nas florestas, provavelmente, né, levando em consideração uma vivência, né, ou, no caso, uma experiência, né, que ele teve enquanto bispo do Pará, né, enquanto coordenar essas missões nessas aldeias indígenas. Então, para ele, esses índios aqui em Alagoas não estavam, não se encontravam, não existiam, né? No caso, eles tinham sido já assimilados, né? Que é o termo, um dos termos que se usam, né? Eles tinham sido civilizados e assimilados. Então, isso, de certa forma, para mim, né, assim, quando eu li essa documentação, já apontou uma certa reprodução de um ideário que se tinha predominante na época, que era reforçado, né, por alguns discursos oficiais, que era reforçado pela própria historiografia da época, né, essa questão de um estereótipo de um índio, entendeu? E que o Dom Antônio ele traz isso consigo, né, a partir de uma experiência que ele teve lá no Pará. E uma questão relacionada ao Pará é que sempre é afirmado, né, que ele teve muitas dificuldades para administrar o bispado lá. Inclusive, o Márcio, ele destaca isso na dissertação dele. O reverendo Pedro Vasconcelos, lá na biografia que ele fez sobre Dom Antônio, ele destaca isso, que com poucos recursos que Dom Antônio teve, né, ele conseguiu, de certa forma, tentar administrar. Mas eu acho que talvez outro ponto interessante pode ser até os próprios conflitos, né? No sentido que foi travado entre Dom Antônio e os fabriqueiros aqui. Essa questão, né, muitas vezes ele tentar normatizar locais que eram marcados, né, com uma confluência com o catolicismo popular, né, ele tentar controlar esses espaços, né, e em alguns casos, né, assim, lógico que tem toda essa questão de uma perspectiva, talvez de uma pesquisa mais aprofundada relacionada à economia, né, aos traços financeiros do primeiro bispado. Mas pelos indícios que eu consegui observar,
o controle dessas manifestações religiosas também estavam relacionado ao controle dos lucros que elas poderiam gerar. Porque, por exemplo, Mubança é considerado que é aqui em Alagoas, né, que é considerado um epicentro de romarias. Então, poderia gerar determinados lucros, né? Então, creio que seja isso, né? Então, qualquer outra dúvida que alguém possa ter. Pois parte desse debate realmente é a partir dessa biografia do Vasconcelos, que traz ele como uma pessoa aí muito heróica, né, que vai administrar, enfrentar dificuldades, mas há reclamações de grupos de pessoas lá no Pará contra ele, que saiu inclusive em jornal, né, mas o Márcio ele vai trazer mais informações sobre esses conflitos lá no Pará. Essa questão do patrimônio, ela realmente é uma questão, eu acho que eu lembro que eu falei sobre isso em algum momento, né, dessa forma, dessa necessidade do bispado se firmar, se consolidar, passa muito pelo controle do patrimônio e pela necessidade de criar maneiras de você reproduzir, né, uma X quantidade ali de patrimônio para manter toda essa estrutura. E eu acho que muita coisa aí que o Márcio talvez vai trazer depois, a gente vai poder fazer aí outras reflexões em torno dessa questão do patrimônio. Parece que realmente falta uma pesquisa aí nesse elemento, né? Enfim, eu fico pensando também, César, essa questão dos índios aí, com certeza, se a gente tivesse aqui, não sei se alguém aqui poderia ter condições de refletir com a gente, porque se Dom Antônio compra o discurso oficial do governo republicano de você dizer que não tem mais índio, né, de você desconsiderar essa população, porque isso tem a ver também com a coisa das terras, o pessoal que estuda história indígena aí ia poder dizer de maneira mais acertada, né, fazer um cruzamento entre essas falas e a legislação que sai em torno da questão do fim dos aldeamentos. Eu sei que tem todo um debate nesse aí na República, mas eu confesso a minha ignorância e eu não conseguiria avançar muito também nesse debate. Aí nós temos os inscritos, senhorita Lília Rose. Oi, boa tarde. César, parabéns pelo texto. Não é um texto chato, porque eu vou ler uns textos sobre a igreja, já vou imaginando que é chato, minha gente, vocês me perdoem o preconceito. Estereótipo construído com sucesso. Eu tenho 2 perguntas para fazer, mas sobre essa questão dos índios, eu estava pensando se não valia a pena dar uma lida na dissertação e na tese do professor Aldemir Barros, ou até num capítulo que ele escreveu para o Pesquisando a Província, de repente dá uma luz para isso. Que ele tá discutindo os aldeamentos indígenas aqui em Alagoas, né? Esses processos. De repente, ele pode dar uma alternativa para pensar essa questão. Eu acredito que sim, que eu já fiz umas leituras do trabalho dele e tem me dado algum suporte. Mas a pergunta que eu quero fazer não é bem uma pergunta, é para tu falar mais um pouquinho sobre o conceito de poder pastoral que você está utilizando em Foucault. Eu senti que precisava entender mais um pouquinho dessa noção de poder pastoral e desse poder pastoral utilizado para as questões aqui do Estado, né? E a outra coisa, mas aí são questões para entendimento mesmo. Tu utiliza associações leigas para falar das irmandades. Eu queria entender mais um pouquinho também por que você utiliza esse conceito, essa expressão, eu diria assim, de associações leigas, se é porque elas foram fundadas ali no século XIX, e aí tinha associação a uma relação com os escravizados e tal. Enfim, eu fiquei querendo entender um pouquinho melhor. É isso.
Obrigada, querida. O Everton quer fazer o comentário também, aí eu já respondo os dois ou eu respondo a Lilian logo? Como você preferir, César. Se você Não, quiser. então, pode fazer. Certo. Desde já parabenizá-lo pelo trabalho. São aí 9 a 10 anos que nos acompanhamos, né? É um longo tempo e sempre prestigiamos os trabalhos e quero parabenizá-lo por isso. Na página 15, você comenta sobre uma questão da fé cristã que coloca os benefícios causados pelos missionários em algumas localidades, né? E logo após você comenta que Dom Antônio começa a monitorar as ações dessas missões com o intuito de organizar e também receoso com alguns possíveis abusos. E você coloca alguns, né, como a questão dos questões matrimoniais, de aglomeração, e logo após você trabalha, vai a questão indígena. E aí eu queria saber de você se você poderia comentar, trazer um comentário para alarguecer essas questões de abusos. Que abusos eram esses que Dom Antônio Brandão tentava evitar fazendo esse acompanhamento maior das missões? Satisfeito, César? Gente, obrigado pelos comentários. Lilian, assim, sobre essa questão do Aldemir Barros, eu reconheço que eu nunca tinha lido ele, mas valeu pela referência, entendeu? Talvez assim, eu posso dar uma conferida, né, depois, mas creio que essa problemática, né, relacionada a essa relação entre o primeiro bispado e os indígenas, talvez possa ser desenvolvido futuramente, né, para algum novo pesquisador. Então, sobre a questão do poder pastoral, eu acho que vou fazer um pouco a minha culpa aqui, né? No meu texto original, eu não consta essa menção ao poder pastoral. Eu só inseri ela posteriormente, né, quando eu estava preparando esse texto, né, depois de uma releitura, né, sobre do que realmente eu tinha proposto. E eu achei interessante mencionar essa questão do poder pastoral, mais especificamente por causa das próprias falas e do próprio posicionamento que Dom Antônio Brandão, às vezes, se coloca enquanto pastor apostólico, né? Então, isso me fez refletir sobre algumas temáticas, né, durante algumas disciplinas, lá no mestrado, que a minha turma tinha discutido. E, entre eles, entra a questão do poder pastoral. O poder pastoral, né, proposto por Foucault, né, surge anterior, né, se por assim dizer, a esse estado mais racionalizado. Para o autor, né, existia referências a esse modelo desde a antiguidade, né, no texto, né, que ele propõe. Infelizmente eu esqueci o nome do livro, mas eu posso depois, se você tiver interesse, eu posso passar para você. Ele menciona, né, que desde da antiguidade existiria essa alegoria ao pastor, né, ao pastor cuidando das ovelhas, ao pastor protegendo as suas ovelhas, que dá a vida para suas ovelhas, em vários mitos diferentes, entendeu? Sendo que para ele, enquanto estrutura de poder, o poder pastoral só se constitui com a cristandade, né? E que, no caso, ele passa a imaginar, por exemplo, né, relacionado ao poder, né, do controle dos indivíduos, e do controle dos seus movimentos. Ao mesmo tempo, é um poder que está relacionado à proteção, o soberano, né, ou líder, proteger
proteger o seu rebanho, ou no caso, os seus súditos, entendeu? Então, no caso, no caso, a gente imagina, por exemplo, essa questão por exemplo, as cruzadas, né? Tem todo esse discurso, né? Tem toda essa fala desse conflito, né? Entre árabes e cristãos, né? Em prol da Terra Santa, mas só que também há essa fala, né? Esse intuito de supostamente, né? De proteger os cristãos. Então, quando eu pensei o Dom Antônio Brandão, especificamente numa fala dele lá na Carta Pastoral, que ele se coloca enquanto pastor, né? Então, eu imaginei, a partir dessa fala, eu achei interessante levar algumas considerações para pensar o poder pastoral em Alagoas, especificamente para tentar analisar essa relação interna, no sentido mais interno, né? Dentro de uma estrutura mais hierarquizada, né? Para entender essa relação enquanto bispo e pároco, bispo e fiéis, como ele se posiciona e parte do pressuposto que todas as atitudes e as táticas, né, e as estratégias religiosas que ele vai abordar, que ele vai utilizar, tem a utilização de realmente proteger aquele rebanho, né, aqueles fiéis de qualquer tipo de ameaça que possa abalar a crença, né, desses e consequentemente o poder, né, da Igreja Católica. Então eu parto do poder pastoral como uma extensão do poder, eu compreendo, né, o poder pastoral como uma extensão, ou no caso uma manifestação do próprio poder simbólico do bispo, né, que é expressado por meio da sua autoridade, né. Com relação a essa questão das associações leigas, alguns termos que aparecem tanto na historiografia quanto nas fontes, né? Tipo, confrarias, associações religiosas, associações católicas, associações leigas. Exatamente por causa da própria estrutura, né, que ela se deu. No caso, creio até que a Elida pode até desenvolver melhor essa questão do que eu, pelo fato dela ter trabalhado com as irmandades, mas, em específico com as irmandades lá do século XIX. Mas parte realmente desse pressuposto, né, que a forma como elas eram organizadas e a forma como elas eram autônomas, né, então ela estava associada a esse laicato católico, num sentido, né. E Everton, assim, relacionado a esses abusos, os abusos provavelmente pode ser considerado qualquer tipo de ação ou de ato que extrapolasse, né, um nível lá de uma organização social, né, ou no caso de uma organização religiosa, no tipo, essa questão das Santas Missões realmente tá ligado à questão do excesso de aglomeração, né, que passa a impressão nas fontes. Ao mesmo tempo, essa questão, provavelmente, a preocupação dele, né, era a questão de casamentos, entendeu? Por exemplo, pessoas que já eram casadas realizarem casamentos em outras freguesias, né, sem toda aquela questão dos proclames necessários, entendeu? Mas também tem toda a questão relacionada quando eu apresento outros abusos, não são nessa questão das Santas Missões, mas tipo a questão de irmandades que não seriam legalizadas por ele, né, que não tinha tido a licença para funcionar, o pároco faz lá e organiza novamente aquela irmandade, né? Isso é considerado um abuso, no caso, um abuso do próprio poder clerical, né? Que, no caso, e, consequentemente, por assim dizer,
representava um grau de insubmissão, né? Porque ele passou por cima da autoridade eclesiástica. Ao mesmo tempo, como que manifestações vistas relacionadas a catolicismo popular também era considerado como abuso, entendeu? Porque, como eu coloco, né, a igreja sempre olhou com estranhamento, determinadas práticas que fugiam de acordo com a sua ortodoxia. Então, práticas que eram vistas como heterodoxas, né, então, era considerado como abuso das doutrinas, né, e dos pressupostos que eram defendidos pela instituição católica, entendeu? Eu não sei se eu consegui deixar claro, assim, para todo mundo, para a Lili e para o Everton, mas qualquer coisa. Muito bem, pessoal. Quem mais? Habilitem-se. Élida, não quer comentar nada das suas irmandades? Oi, professora, boa tarde. Então, não, eu acho que o César, em relação ao termo, né, associações leigas, explicou, é um termo que está fazendo alusão justamente à participação do laicato, né? Então, não tem muita diferenciação em como eles são utilizados na historiografia. Eu tenho uma dúvida, César, eu gostaria que você explicasse, né, aproveitando aqui o momento. Você falou sobre a recuperação de espaços, né, que foram perdidos nesse processo de separação entre Estado e Igreja, e daí eu fiquei curiosa em relação à educação. Eu cheguei um pouco atrasada, não sei se você já tinha comentado, né, mas aí se você já comentou e querendo aprofundar um pouco mais, né, porque você falou sobre... Não lembro de você ter comentado sobre a educação, e eu lembro que a educação está num debate grande, né, porque está sendo proposta uma educação laica, né, nessa república que está nascendo, e a gente percebe que a igreja está preocupada, né, porque ela vai perder espaço para a população. E aí eu gostaria que você comentasse um pouco da atuação do Brandão nesse processo. Obrigada. Obrigado você, Élida. Então, eu creio que, em tese, eu deixei várias brechas futuras, na minha pesquisa, de certa forma proporcional, né? Exatamente assim para outros pesquisadores, talvez, darem continuidades a elas. E uma delas, né, eu mencionei, no caso, a atuação de Dom Antônio Brandão no campo educacional, mas eu não me concentrei muito. Eu busquei não me concentrar, porque não era o meu pressuposto, né, fazer o debate sobre uma história da educação em Alagoas. Ah, tá, desculpa. Não era a minha preocupação fazer um debate sobre a atuação da Igreja Católica em Alagoas. Mas, assim, é nítido que uma das preocupações, né, com a fundação do bispado foi organizar, né, esses colégios católicos. Inclusive, é perceptível, né, que após a fundação do bispado foi criado 2 colégios católicos. Até então, pela informação que se tem, não se tinha, né, esses tipos de colégios confessionais. Eu posso estar enganado até o momento. Então, foi fundado 2 colégios católicos, né, um destinado às meninas e um destinado aos meninos. Isso, no caso, já traz uma problemática bem interessante, né, que está ligada a essa questão do enquadramento dos papéis sociais dos indivíduos, né? O Colégio Marista, né, que foi dirigido, né, pelos irmãos maristas, era direcionado aos meninos. Aí o Colégio das Irmãs do Santíssimo Sacramento era direcionado às meninas.
Então, no caso, alguns pressupostos, né, assim, que ficou bem evidente, que está ligado exatamente a esse enquadramento social, né? Por exemplo, os colégios destinados aos lógico que precisa de uma pesquisa mais aprofundada em específico sobre esses dois colégios, né? Que no caso enquanto que no Colégio Marista tinha toda essa preocupação, né, de tentar retirar dali prováveis futuros sacerdotes, né, pessoas, né, que iriam ver, né, que viam, né, o sacerdócio como um instrumento de ascensão social, assim também como uma forma de preparação, de preparação para uma futura elite católica, né, intelectuais católicos, que vão defender as pautas católicas, né, que vão defender a doutrina e os preceitos católicos, ao mesmo tempo que vai elaborar alianças com essas classes sociais mais privilegiadas, né? Pelo fato que, por serem ordens europeias, né? Então, no caso, tem toda essa questão como o modelo, né, de uma escola educacional estrangeiro é visto, né, como algo de elite, como algo de ponta, ligado à erudição ao mesmo tempo. Então, tem todo esse aspecto. Mas, como eu disse, né, precisa ser ser feita uma pesquisa mais aprofundada relacionada ao tema. Isso, né, eu deixo aberto para quem tiver interesse, mas que seria um grande pano, uma grande problemática, né, para ser pesquisada, eu concordo. Muito bem. Mais questões, meu pessoal querido? Camarada Pedro Lucas, Bibiqueiro. Lídio, Edson, Séfora, vou falar o nome de todo mundo. Vitória, Jadson, Cris. Tá me ouvindo? Alô? Alô? Sim, estamos ouvindo, pode falar. Assim, boa tarde, pessoal. César, parabéns. O trabalho eu vou ser rapidinho, é só mais uma suposição, né? Eu queria saber a sua opinião a respeito disso. Como eu estou ainda muito atolado no período que antecede o seu trabalho, né, que é justamente o período anterior à questão religiosa, a questão religiosa em si, eu queria saber assim, a função do clero, né, nesse caso, já após separação. Você acha que ele ainda tem um envolvimento muito grande justamente na sociedade, justamente por causa desse legado de administração clerical aqui nas vilas, nas cidades? Ou você já vê já uma coisa mais consolidada, assim, a separação mais consolidada? Obrigado, Lídia, pelo questionamento. Então, a gente fala, né, sobre separação entre igreja e Estado, mas, assim, em tese, essa separação ela nunca existiu. A gente tem, bem, assim, pelas fontes, né, pelas fontes que a gente, né, que eu consegui consultar, essa separação nunca existiu. Então, não, e é bem expressa, né, em específico, inclusive na celebração da posse, né, na posse de Dom Antônio Brandão, quando toda a comitiva, por assim dizer, oligárquica, né, ou no caso toda a elite política e social estava presente, né, nessa celebração. Então, tipo, a
a separação nunca existiu, né? E em específico também, né, por essa tentativa dele tentar, do bispo sempre tentar traçar algum tipo de aliança, ou, no caso, tentar se aproximar, né, dessa classe social mais privilegiada. Agora, relacionada ao clero, né, responder a sua pergunta mais, né, de forma mais objetiva, creio, né, que há ainda um prestígio relacionado ao clero, entendeu? A gente sabe, né, que durante o século XIX eles, de certa forma, controlavam o próprio cotidiano social, né? Mas e que isso depois como começou a ser transferido, né, demandado para o Estado, mas há ainda um certo prestígio, né? Prestígio. Sendo até um pouco utilizando um pouco de Bourdieu, né, um capital simbólico ainda relacionado a questão de ser padre, né, do clero. Então, eu creio, né, em tese, assim, que há um certo impacto ainda, né, do sacerdócio católico no cotidiano social, mas não tão, de uma forma tão efetiva, né, como era realizado no século XIX. Mas, assim, a presença dele né, a influência, né, o domínio, né, por assim dizer, ainda encontra-se presente. Espero ter respondido, né? Muito bem. Quem mais? Adoro ficar falando isso. Quem mais? Eu não ia questionar, porque a gente já conversou sobre o texto, né, César? Mas já que estamos aqui, e como eu tenho que sair daqui a pouco, a gente já falou sobre o que eu achei do texto, né? Então eu vou direto ao ponto. Eu acho que o seu texto me fez abrir os olhos, porque eu enxergava Maceió. Eu imaginava Maceió no século XIX como Rio de Janeiro, né? Nas novelas da Globo. Então, assim, eu percebi que Maceió ainda é muito pequena, ainda é muito. Alagoas, no sentido geral, né? É muito pouco desenvolvido. E você já falou um pouco sobre os poderes, o poder dos padres, o poder do clero, todo esse arcabouço da sociologia que você usa. E eu queria te perguntar, na verdade, eu queria que você falasse mais um pouco, porque quando eu converso com as minhas tias, quando eu conversava com os meus avós, você nota muito o poder que os padres que era um poder quase político, né? O padre no interior alagoano no século passado. Eu tô falando aqui da década de 60 porque eu não conheço ninguém com mais de 150 anos. Mas eu queria saber se na sua pesquisa você viu essa atuação dos padres, esse poder político religioso que os padres exerciam esse finalzinho do século XIX e início do século XX, e se você percebeu na atuação do Dom Henrique, se alguma contrapartida dele nesse sentido, e no sentido também das lideranças não oficiais, né? A curandeira, o rezador. Se você encontrou em algum artigo, em algum artigo não, em alguma documentação, alguma iniciativa dele nesse sentido, nessa direção. Oi, Crisilane, né? Muito obrigado, né? Como você mesmo disse, a gente já tinha conversado em off, né? Sobre algumas coisas. Então, relacionado a esse poder político, infelizmente, assim, eu não mais específico por causa do tempo, né? Eu não consegui encontrar algo mais específico, né? Mais específico sobre essa atuação, né? Do clero dentro do campo político.
inclusive, assim, me passa a impressão, né, que Dom Antônio partia do pressuposto da despolitização do clero, né, que também era uma das estratégias dessa política ultramontana, né, no caso, tentar afastar o clero em tese do campo religioso, né, e tentar, no caso, enquadrar eles, né, dentro do campo mais distanciar o clero do campo político, desculpa, e enquadrar eles mais no campo religioso. Então, no caso, encontrei um ofício dele, né, de Dom Antônio Brandão, a um pároco, que ele reclamava sobre o fato dele ter brigado, né, na rua. Assim, o foco do bispo mais é o fato do pároco ter brigado na rua com um político, entendeu? Foi essa a preocupação central dele, né? Porque, segundo ele, isso podia gerar um motivo de escândalo, né? Então, assim, Dom Antônio Brandão era muito preocupado com essa questão de escandalizar, né? De ter algum acontecimento que pudesse escandalizar a instituição, os membros da igreja, porque, segundo ele seria, enquanto pastor apostólico, ele seria responsabilizado, né? Então, eu consegui notar essa perspectiva, né? Agora, assim, a atuação, o posicionamento específico dele, ou, no caso, a atuação, né, de clero dentro do campo político específico, assim, né, tentando ascender, talvez, a cargos, né, legislativos, eu não consegui. Isso não quer dizer que não tenha existido, né? Porque se a gente analisa, tem um livro do Álvaro de Queiroz que ele analisa exatamente isso, né? Que é a atuação do clero dentro do campo político. Então, tipo, isso não quer dizer que não tenha isso não quer dizer exatamente isso, professor. Isso não quer dizer que não tenha existido, né? Existiu. O fato dele não mencionar não quer dizer que não tenha existido. Então, fica aí, talvez, né, também uma brecha, né, para tentar verificar esse posicionamento dele. Agora, relacionado a essa outra questão que você mencionou, Crislane, infelizmente, assim, como eu disse, né, eu não consegui encontrar muitas indicações, assim, falas, né, dos ofícios, em específico, né, sobre Dom Antônio relacionado a essa questão, né, sobre as curandeiras, as bezedeiras. Isso não quer dizer que não tenha existido, né? A gente pode até verificar, compreender, por exemplo, algumas falas, algumas críticas no Fé Cristã, né? Como, de certa forma, uma reprodução de um ideário que existia dentro da própria estrutura católica. Mas, assim, em específico de Dom Antônio Brandão, eu não encontrei. Salvo engano, em uma passagem que eu achei bem interessante, inclusive eu tinha mencionado para a Vanessa, que ele proibiu, acho que foi em Maceió, ele proibiu o pároco de realizar um batismo, porque o padrinho era espírita. Entendeu? Então, tipo, esse caso em específico foi porque, segundo ele, né, o pároco era espírita e, além do mais, não era considerado religião. Ele dizia lá no ofício que, para a doutrina católica, o espiritismo era considerado uma heresia. Então, apostasia, no caso, né? Apostasia. Então, no caso, esse foi a situação assim, que eu encontrei mais explícita, né, relacionada a esse posicionamento do clero, ligada a outras expressões, entendeu? Mas, assim, relacionada a uma cultura mais popular, tipo, como os curandeiros, infelizmente, eu não consegui encontrar. Não sei se eu consegui responder a sua pergunta. Eu quero dar pitaco nessa coisa da política, porque o César lembrou, o livro do Álvaro Queiroz, Clero e Política em Alagoas, traz, assim, uma lista gigante de um monte de padres envolvidos com política partidária,
e o período aí é do 19 para o 20, até a década de 30, se não me engano. E a gente sabe que foi um pouco além, né? Apesar dessa fala oficial de que é melhor evitar, não se envolva, muitos padres estavam envolvidos organicamente com política. E, bem, enfim, é foco para pesquisa no sentido de você correr atrás da galera, né? Pegar os nomes e ir atrás, porque o Álvaro Queiroz, ele faz uma lista praticamente, faz um resumo, assim, mas não tem, assim, uma análise de conjunto, né? Tem um agrupamento ali, que é interessante de olhar, se for de interesse realmente para avançar, né, nesses temas. Enfim, acho que era isso só que eu sei desse assunto no momento. Mais alguém, pessoal? Para a gente talvez ir encaminhando, então, se ninguém mais quiser especular com Cezinha. Lembrando que o texto do César é um dos textos que vão compor o nosso livrinho. Logo, logo vocês terão novas notícias do nosso livrinho. Então, enfim, a gente vai avançando aí nos nossos trabalhos. Mais alguém? Vocês são muito tímidos, não sei por quê. Beijo, Cris. Até logo. Cezinha, então eu passo para você fazer suas considerações finais, agradecendo novamente você ter apresentado o texto, debatido sua pesquisa. Fique à vontade, querido. Então, professora, como eu disse, né, eu que agradeço esse momento, né, de retorno, né, é muito bom, né, esse tipo de diálogo. Inclusive, eu acho bem necessário nós, enquanto grupo, né, sempre estarmos fazendo esse tipo de debate, né, porque às vezes, né, apesar de eu ser amigo de alguém, eu sei sobre o que ele está trabalhando, mas eu não tenho, né, sei sobre o tema que ele está trabalhando, mas eu não tive a oportunidade de ler, né, de ler ou de conhecer um pouco mais sobre aquela temática que ele está tentando desenvolver. Então, como eu disse, né, esse texto foi a minha tentativa, né, de fazer um último esforço sobre a questão mais estrutural, institucional da Igreja Católica. Eu creio que eu deixei como eu mencionei, várias brechas de pesquisa, né, de forma intencional. Inclusive, né, foi um dos motivos, né, de alguns estranhamentos, talvez, entre eu e o meu orientador, porque eu dizia para ele, não, professor, não, deixe, não, porque isso daí está muito vago. Não, não, professor, a intenção foi essa mesmo. Enfim, mas eu creio, né, que o tema em específico, assim, não está acabado, né, tem muitas coisas ainda para ser desenvolvida, né, muita coisa relacionada ao bispado de Dom Antônio Brandão pode ser melhor explorado, né, inclusive até mesmo os temas que eu trouxe, né, pode ser realmente mais explorados, né, e fica aí a disponibilidade, né, para quem quiser, né, dar continuidade ou dialogar, né, com essas perspectivas. E desde já eu agradeço a todos, né, e a todas, né, do fundo do meu coração. Obrigado por tudo, né, e obrigado por esse momento. Nós que agradecemos, querido. Pessoal, então eu vou encerrar a nossa gravação e aí, por favor, aguardem para a gente fazer os encaminhamentos da próxima reunião. Só um momentinho.